Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estimados irmãos, a Eucaristia é o sacramento mais excelente da presença de Jesus no meio de nós. Ele é a nossa paz. Ele é que nos traz o sentido da unidade na relação com o Pai e uns com os outros. Hoje celebramos esta festa da cadeira do apóstolo São Pedro, que nos recorda exatamente esta unidade à qual estamos chamados todos a trabalhar para a construir, porque quer a unidade, quer a paz, são sempre valores muito frágeis, porque nós humanos facilmente beliscamos estes valores. Ora, por isso aqui estamos em oração para pedir ao Pai, como Jesus o fez, para que nos conceda o dom da unidade e da paz à Igreja e a toda a humanidade. Para celebrarmos santamente estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor
Oremos. Deus omnipotente, não permitais que sejam perturbados por nenhuma adversidade aqueles que edificastes sobre a pedra inabalável da fé apostólica. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, recomendo aos anciãos que estão entre vós, eu que sou ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e também participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, velando por ele, não constrangidos, mas de boa vontade, segundo Deus. Não por ganância, mas por dedicação, nem como dominadores sobre aqueles que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa eterna de glória. Palavra do Senhor. Cajado e o vosso báculo me encheem de
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Aleluia, 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 Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que tu revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. A nossa identidade de cristãos encontra-se, realiza-se na medida em que nós somos capazes de responder a esta pergunta que Jesus fez aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é para mim, quem é para nós a pessoa de Jesus?
O que é que sabemos dele? O que é que experimentamos na relação com ele? Que história de amizade existe entre nós e ele? Quando é que ela começou? Como é que ela está neste momento? Quem é Jesus para mim? A esta pergunta não se espera uma resposta de catecismo, ainda que, se a soubermos dar, está sempre muito bem. Mas espera-se, sobretudo, uma resposta experiencial, que resulte da experiência que cada um de nós tem na relação com a pessoa de Jesus. Porque o núcleo da nossa fé está aqui, em sabermos dizer quem é Jesus para mim neste momento. Jesus queria confiar uma grande missão aos apóstolos e, sobretudo, a Pedro. E por isso, diante desta pergunta, Pedro responde de forma feliz ao Senhor: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Não sabemos ao certo como é que Pedro foi capaz de dar uma resposta tão profunda, tão acertada. Porque logo a seguir Jesus diz: És feliz, Simão Pedro, pela resposta que deste, mas não foram nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Ou seja, a nossa resposta ao Senhor só pode ser dada em fé e só pode ser dada na medida em que nós nos abrimos à sabedoria que vem do alto, a esta graça que o Pai nos infunde para podermos confessar que Jesus é o nosso Salvador, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E Pedro, misteriosamente, ele abriu-se a esta graça, a esta luz do alto, porque a seguir a sua vida vai ser uma vida ainda que revela muitas fragilidades. A sua fé vai ainda vacilar muito. No entanto, ele dá uma resposta que agrada a Jesus. Por isso, se nós também pusermos na nossa boca esta resposta e se nós a rezarmos do íntimo do nosso coração, dizendo a Jesus: Tu és o Messias, Tu és o meu Salvador, Tu és o verdadeiro Deus, Filho de Deus. Ora, se nós fizermos nossas estas palavras, sentimos-nos tremendamente comprometidos, porque é isto que acontece quando nós rezamos a oração da Igreja. Não fomos nós que a redatamos, não fomos nós que a redigimos, no entanto, nós fazemos essa oração nossa. Mas rezar a oração da Igreja é comprometermos-nos com aquilo que ela reza. Por isso, é grande a nossa responsabilidade quando nos pomos em oração. E quando ouvimos da parte de Jesus: és feliz. Somos felizes quando estamos na casa de Deus, quando escutamos a sua palavra, quando lhe damos crédito, quando a interiorizamos e a pomos em prática na nossa vida. Porque Pedro foi generoso na resposta que deu ao Senhor. O Senhor confia-lhe uma missão, não pelos seus méritos, mas porque o Senhor se quer fazer tão próximo de nós que confia este poder de ligar e desligar a Pedro e a todos os seus sucessores. Por isso é que nós hoje e sempre rezamos tanto pelo Papa, sucessor de Pedro. Para quê? Para que ele seja este garante da fidelidade a tudo quanto agrada a Deus, para que ele ligue e desligue sempre segundo a vontade de Deus. Por isso continuamos a rezar pelo Papa e a fazer nossas também as suas intenções, que são sobretudo as intenções da unidade em primeiro lugar. O Papa Francisco convidou toda a Igreja para viver um sínodo universal. Caminhar de forma sinodal em sínodo é viver escutando-nos uns aos outros, saber que o Espírito fala pelo meu irmão, pela minha comunidade, por todos quantos o Senhor me dá. E é neste espírito sinodal que nós experimentamos a unidade e a vamos realizando segundo
o plano de Deus, que Jesus tanto rezou ao Pai para que nós fôssemos um. Mas há outra grande intenção que é recorrente nas preces que o Papa Francisco eleva aos céus, que é a intenção da paz entre as nações. E nós hoje, mais do que nunca, estamos chamados a rezar pela paz, para que a cegueira do poder de alguns poderosos deste mundo não vá longe demais e não oprima os mais pobres, não ataque os direitos fundamentais da pessoa humana, das nações, das culturas. Portanto, rezemos intensamente pela paz. E rezar pela paz também nos compromete em construir a paz nos nossos pequenos núcleos, na família, no grupo de amigos, porque nós não teremos autoridade para pedir a paz se nós não a vivermos em pequena escala e não a construirmos em tudo quanto estiver ao nosso alcance. Por isso, peçamos ao Senhor este dom e comprometamo-nos com Ele, rezando pela paz naqueles países onde ela não existe, mas também rezando pela paz em todas aquelas realidades que nós conhecemos, que são fraturantes, que criam divisão, que criam distanciamento entre famílias, entre povos, entre pessoas, às vezes nossas conhecidas, e que vivem de costas umas para as outras. Acreditemos que a oração tem muita força e acreditemos em tudo aquilo que nós podemos fazer para estabelecer pontos entre pessoas e povos, porque esta é a nossa missão na Terra, é a missão de toda a Igreja, é a missão de Pedro e de todos os seus sucessores, do Papa Francisco. Unamo-nos a ele para que façamos um grande coro de oração e assim possamos chegar aos céus e também tocar os corações dos homens para que eles se abram à graça de Deus e sejam construtores da verdadeira paz. Irmãs e irmãos, na festa gloriosa do apóstolo São Pedro, em comunhão com o Papa Francisco, peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé cantando. Salvador do mundo, salvai-nos. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que todas as igrejas, por intercessão de São Pedro, perseverem no ensino dos apóstolos, na fração do pão, nas orações e na união fraterna. Oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que o Papa Francisco, os bispos e os presbíteros apacentem o rebanho que lhes foi confiado na fidelidade aos dons do Espírito Santo. Oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que Cristo nos dê a fortaleza de Pedro, fundamento inabalável sobre o qual edificou a sua Igreja. Oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que os pobres, os doentes e os aflitos experimentem a bondade de Deus Pai, ajudado pela solicitude dos pastores. Oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que cresça em todos os fiéis o sentido do anúncio do Evangelho e o testemunho eclesial da caridade. Oremos. Salvador do mundo, salvai-nos.
para que Deus, vivo e verdadeiro, dê aos fiéis que partiram deste mundo a coroa eterna de glória no seu reino. Oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pai da eterna glória, que revelastes ao apóstolo São Pedro o mistério de Cristo, vosso Filho, iluminai a nossa inteligência para reconhecermos que Jesus é o Messias. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as ofertas e as orações da vossa Igreja e fazei que ela reconheça em São Pedro o Mestre que aguarda na integridade da fé e o siga como pastor que a conduz à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis, por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos, pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Proclamam a vossa glória.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico António, o nosso bispo eleito José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Unidos na mesma fé, rezemos juntos ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo,
que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Senhor nosso Deus, que na festa do apóstolo São Pedro nos fortaleceis com o corpo e sangue de Cristo, fazei que a participação neste mistério redentor seja para nós sacramento de unidade e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.